Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre motivação, né, autoajuda. Existem muitos canais por aí de autoajuda, livros de autoajuda, para pessoas que estão buscando a melhor versão de si, né. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre isso, tenho uma visão um pouco diferente sobre livros de autoajuda primeiramente, né. Eu já fui o cara que ia atrás de livros de autoajuda, que assistia conteúdos de autoajuda, de produtividade, mas isso foi só depois da minha fase adulta, né, depois de eu fazer 18 anos. Parece que vem essa vontade de você querer ser algo a mais, né, você começa a correr mais atrás do dinheiro, começa a se preocupar mais com a sua carreira profissional e etc. Coisa que, quando eu era criança, eu não me preocupava tanto, né, eu nunca fui de ler, quando criança, ler livros técnicos. Na verdade, eu nem gostava de ler livros que eram só texto. Eu sempre fui muito fã de quadrinhos, cara. Então, quando eu era criança, eu não tinha essa cobrança de que eu tinha que ler um livro pra ativamente aprender alguma coisa. Eu não estava preocupado com isso. Eu queria ler pra me divertir, eu queria ler pra ler histórias diferentes. E eu gostava muito de quadrinhos porque eu sempre gostei de ilustrações, né? Assim como eu gosto de trabalhar com vídeo e eu não gostei de programar, quando se trata de livros, eu também gosto de livros onde tenham desenhos, né, onde normalmente sejam quadrinhos. Quando eu era pequeno, né, na minha escola tinha uma biblioteca e normalmente lá tinha uma coleção de livros das aventuras de Tintin, né, às vezes tinha alguns de Calvin Haroldo ou do Asterix. E bom, aqui em casa eu também tenho alguns livros de Calvin Haroldo, né, eu tenho esse aqui, eu tenho esse daqui, eu tenho esse daqui, eu tenho esse outro aqui também, eu tenho esse daqui, né, se eu não me engano esse aqui foi o primeiro que eu comprei, né, o Mundo é Mágico. Além disso, né, o único que eu tenho de Tintin aqui em casa é esse daqui, que é o livro do Tintin, que é o único livro do Tintin que é preto e branco, né? Como vocês podem ver aqui pelas páginas, ele é um livro inteiro preto e branco. E as aventuras de Tintin no país dos sovietes, né? Então ele vai para a União Soviética. Enfim, o que eu quero mostrar com isso, cara? Eu nunca fui de ler livros onde eram apenas texto. Eu li alguns, obviamente, né? Mas eu sempre gostei muito de livros de quadrinho, desde pequeno. Eu lembro que na escola tinha alguns livros das aventuras de Tintin lá. Se eu não me engano, o mais raro de achar lá, porque todo mundo pegava esse livro, era o da Ilha Negra. Então, tipo, tinha alguns momentos, né, que a gente tentava até esconder esse livro na própria biblioteca para ninguém alugar ele, né, para no dia que eu fosse alugar o livro lá eu conseguisse alugar esse livro, porque eu gostava muito das aventuras de Tintin, né, todos os que foram traduzidos aqui pro Brasil eu li, né, tem alguns livros de Tintin que não foram traduzidos para português, esses eu não li, mas todos os que foram traduzidos, que normalmente atrás do livro do Tintin tem aqui, né, a coleção de todos. E todos esses aqui eu já li, né? O primeiro livro do Tintin que eu li foi o Charutos do Faraó, mas tem vários aqui, eu gosto pra caramba de cada um deles, cara. Eu amo esses livros, eu cresci lendo isso aqui, né? São livros muito importantes pra mim. E eu gosto muito da ideia de Tintin, cara. Tintin, ele é um repórter que ele vai viajando o mundo, né? E nos livros dele tem todas as tramas que ele vai passando, todos os mistérios ali que ele vai resolvendo em diferentes lugares do mundo. E eu achava isso muito interessante, né? Tintin foi o primeiro nômade digital, só que não digital, né? O nômade dos livros. E eu achava muito legal essa ideia de explorar os lugares e conhecer diferentes culturas, e eu tinha um pouquinho disso com o Tintin. Mas qual que é o foco aqui principal do vídeo, né? O que eu quero dizer com tudo isso? É que eu acho que as pessoas, elas não precisam de autoajuda, elas não precisam de livros motivacionais, de motivação. Eu acho que as pessoas precisam de criatividade. Ao invés de você ficar seguindo um cronograma de produtividade, eu acho que as melhores ideias, elas surgem quando você tá parado olhando para alguma coisa na natureza e você de repente tem uma ideia brilhante de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que dificilmente ideias vão surgir a partir de um livro de autoajuda. Obviamente, o livro de autoajuda ele pode te ajudar com algumas questões de tipo produtividade, você pode conhecer algumas técnicas ali que você não conheceria tão facilmente assim, você consegue ter uma noção mais de como equilibrar o seu tempo e esse tipo de coisa. Mas eu não acho que isso é o que realmente muda as pessoas, né? Eu acho que você se deixar ler livros que não necessariamente estão tentando te ensinar alguma coisa, né? Não tentar ficar extraindo produtividade e life hack de tudo que você consome, cara. Ainda mais com as redes sociais hoje em dia, se você começa a interagir muito com conteúdo de produtividade, começa a aparecer vários vídeos motivacionais e, sabe, no fundo aquilo ali é uma armadilha, porque você começa a ver aqueles vídeos motivacionais, aqueles vídeos tipo das pessoas saindo por aí correndo, fazendo um discurso muito foda motivacional,
você vê aquilo e você sente, né, que você está sendo produtivo e que você se sente motivado vendo aquilo, mas você não aplica nada na prática. A única coisa que você faz é passar pro próximo vídeo, né? Você só rola para baixo ali e vai pro próximo vídeo, né? E você usa essa motivação que você ganhou naquele vídeo para simplesmente assistir mais vídeos de motivação e você fica naquele loop motivacional horrendo, né? Onde você só consome conteúdo de motivação, mas na prática mesmo você não aplica nada. E pior do que isso, né? Você limita suas ideias e sua criatividade, sabe? Eu me considero uma pessoa muito criativa hoje em dia pelo tanto de referências que eu tive na minha vida, né? Pelo tanto de coisas que eu achei interessante e tentei recriar, né? Um monte de estéticas diferentes que eu tento às vezes trazer para minha vida e pro meu trabalho, né? Até porque eu tenho um trabalho criativo, cara. Eu trabalho com edição de vídeos, é um trabalho criativo. Eu preciso constantemente criar coisas ali, né? Eu preciso criar histórias, eu preciso forjar ali uma narrativa nos meus vídeos. Então é importante que eu tenha uma criatividade alta, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam se eu não fico sem ideia, né? Não perco a criatividade, não tenho um bloqueio criativo. Cara, eu diria que não, eu nunca senti isso, né? Porque, assim, por mais que uma boa parte do meu trabalho seja criativo e eu tenho que criar algumas coisas novas, boa parte dele também é bem técnico, né? É bem tipo, cortar os vídeos aqui, essas coisas são coisas bem mecânicas ali, né? Mas, obviamente, pro vídeo realmente ficar bom, tem que ter a parte criativa. E, normalmente, na parte criativa, entra mais a música do vídeo, né? Quando eu tô colocando música no vídeo, é muito importante que eu esteja no momento onde eu consiga realmente entrar ali no vídeo e quase como e eu preciso ter um nível de empatia muito grande quando eu tô colocando música no vídeo, porque eu preciso me passar como se eu fosse um espectador, entendeu? Eu preciso fazer com que me colocar no lugar do espectador e fazer com que ele sinta aquilo, né? Muitas vezes quando eu tô colocando música no vídeo, eu fico imaginando, tá, dado a cena que tá acontecendo, dado a trilha sonora que eu coloquei, o que será que as pessoas vão sentir quando elas ouvirem isso? Muitas vezes eu penso nisso, porque eu preciso trazer uma emoção com aquela coisa, né? Não dá pra colocar uma música genérica de fundo. Eu sempre tento trazer uma música que realmente traga algum impacto. Normalmente na parte da música, cara, às vezes eu testo 3, 4, 5 músicas diferentes para um trecho de 2 minutos de vídeo. Então eu fico ali testando músicas, trocando, aumentando o volume, diminuindo o volume, prestando bastante atenção ali onde eu vou fazer os cortes da música, porque muitos dos vídeos que eu edito, tem cortes, eu faço cortes das músicas para ficar um momento sem música, porque normalmente é um momento mais engraçado, ou é um momento mais tenso, então nesses momentos eu deixo sem música, né, e eu preciso fazer eu preciso ter um timing muito bom ali na música para que ela fique coerente com o que eu quero passar, né, às vezes eu tenho que sincar a música em certos momentos do vídeo, para que tipo a música acabe em determinado momento, né? Por exemplo, a música acabe quando alguém morre, né? E às vezes eu tenho que trabalhar com o comprimento da música. Às vezes a música não é tão grande assim para que ela fique totalmente sincadinha, certinho assim. Então eu tenho que trabalhar com isso também. Tem hoje em dia um feature no Premiere onde você consegue estender partes da música, né? Então se a música não é tão longa assim, você consegue meio que botar ela com um loop ali automático, né? A inteligência artificial faz isso pra você, isso ajuda pra caramba. Mas muitas músicas, às vezes é difícil ou não fica tão bom assim quando eu tento estender ela. Então eu tenho que fazer manualmente, eu tenho que organizar os cortes de uma maneira com que a música, ela traga os momentos ali, né? Os picos dela sincronizem com o que tá acontecendo no vídeo. Isso é muito difícil, principalmente em vídeos onde tem um teor mais assustador, onde a música realmente tem um impacto muito maior do que em um vídeo normal. Às vezes os vídeos normais, né, que são mais engraçadinhos assim, não importa tanto a música que tá ali de fundo, mas vídeos assustadores ou mais sentimentais ou mais de suspense assim, é muito importante a música. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Olha tudo que eu disse aqui. Aqui no meu trabalho eu trabalho com a estética do que tá acontecendo na tela, então eu tenho que ter uma boa noção de estética, eu tenho que ter boas referências de estética do que é bom, e eu preciso ter boas referências de história, cara. Isso o Tintin me ajudou muito, porque as histórias do Tintin, elas seguem um começo, meio e fim ali, né? Momentos de mais tensão, momentos mais calmos, e eu tento trazer isso pro vídeo. Então é muito importante, né, ainda mais na carreira de editor de vídeo, você ter referências, você assistir bons filmes, né? Outra coisa que eu trabalho no meu vídeo também é a música, então eu preciso ter bastante noção de música, né? Eu escuto muita música, eu não consigo passar um dia sem escutar música. Todos os dias eu escuto música, eu acordo, a primeira coisa que eu faço às vezes é escutar uma música. Então ter uma boa noção de música, ter noção do que o que a música faz você sentir, isso é muito importante, né? E todas essas referências, né, a música, a estética visual do negócio, o storytelling, eu tirei com base em todos os livros que eu já li, né? Seja livros de quadrinhos ou até outros livros, né? Eu gostava, se for contar livros que não são de quadrinhos, eu gostava muito de ler O Hobbit.
Eu gosto muito dos livros do Hobbit, gosto muito dos filmes do Hobbit, né, de Senhor dos Anéis também. Então é importante você saber essas narrativas, né, saber como funciona uma história, né, entender o que é uma boa história para você conseguir reproduzir. Porque querendo ou não, nos vídeos que eu edito, muitos deles eles são baseados em uma história, né? Uma história tem que ser contada ali para o vídeo ficar bom. Então é muito importante você ter referências de histórias. Não só disso, mas de outras coisas também, acompanhar o que está sendo feito ali, o que outros editores estão fazendo, como que eles estão editando os vídeos. Você tem que estar por dentro do mercado para ver realmente o que está acontecendo ali. Então eu não acho que você precise... Vitor, quais que são suas dicas de produtividade? Que livros você já leu de produtividade? Como você organiza suas coisas, né? Cara, não importa nada disso. Não importa nada disso. O que importa é você ser uma pessoa criativa e ter vontade para aplicar essas ideias, né? Tirar suas ideias do papel. Eu não acho que você ficar lendo livros de motivação, assistindo vídeos de motivação vai fazer você virar um bom editor ou virar um bom profissional. Não, cara. Veja o que importa para a área que você tá, e eu vou adiantando que para a maioria das áreas, criatividade é muito importante, né, na maioria das vezes. Não só para você criar coisinhas engraçadinhas ou não. Criatividade tem a ver também com solução de problemas, né? O quão criativo você consegue ser na solução dos problemas da sua área. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui, seria de busque boas referências, né? Assista bons filmes. Assista, principalmente quando você é um editor, né? Você assiste um filme, você presta atenção em que tipo de corte está sendo feito ali, né? Por que o editor daquele filme trocou a cena ali, o tipo de enquadramento que está sendo feito naquela cena, isso é muito importante também. Depois de você ter pego essas boas referências, né? Que seja você viu, né, num livro, pegando ali o storytelling daquele livro, ou filme que você assistiu e viu uma cena interessante, tenta reproduzir isso, né? Tenta copiar isso de alguma maneira nas coisas que você cria. Isso é uma coisa que eu vejo muito nos editores, né? Muitos editores, eles não têm referências o suficiente para fazer um trabalho bom. Eu lembro que na época que eu fazia tipografia, eu sempre usava como base para as minhas tipografias alguma outra tipografia de outra pessoa. Ou se não tinha nada sido feito do jeito que eu queria fazer, eu pegava outras referências, por mais que elas não fossem tipografias, para tentar seguir aquele mesmo modelo de estética ou o modelo da música, esse tipo de coisa. Era importante eu ter boas referências estéticas, boas referências musicais, para eu conseguir aplicar essas referências nos meus próprios projetos, né? Então você está trabalhando num projeto, chega num momento ali que você precisa criar alguma coisa, né? É importante você ter na sua bagagem, né, boas referências para você saber o que criar naquela cena. Sabe, dificilmente você vai inventar uma nova roda, né? Mas você pode sim pegar a ideia da roda e transformar ela em uma coisa mais sua, que faça mais sentido com o tipo de coisa que você quer retratar ali, né? Seja no seu vídeo, na sua música, ou esse tipo de coisa. E principalmente na área de edição de vídeo, é uma mistura das duas coisas, né? Porque você precisa ter as ideias, você precisa ter as referências, mas você também precisa saber aplicar isso, né? Não adianta você ter uma boa ideia e não saber aplicar ela na prática. Você precisa saber, além de ter toda a criatividade e a referência, você tem que também saber as técnicas para conseguir aplicar elas nos seus vídeos. Então, você viu um efeito legal em algum, sei lá, num clipe de música, você viu um efeito interessante. Você consegue reproduzir esse efeito no vídeo ali? Você sabe que técnica que foi usada, né? Então, eu diria, ao invés de você ficar focado em motivação geral, assim, tenta focar em coisas mais específicas, né? O quanto mais nichado e específico você for, melhor. Por exemplo, eu sei que muitos clipes de música têm muitos efeitos ali complexos, dos quais eu não sei o nome e eu também não sei fazer, né? Mas por quê? Porque eu nunca editei clipe de música, então eu não busquei a fundo as técnicas daquele tipo de coisa. Eu busquei a fundo mais técnicas de storytelling. Eu busquei mais a fundo técnicas de efeitos sonoros, de músicas que eu posso usar. Porque o que eu vejo, né? São pessoas que a técnica, dá pra ver que a pessoa sabe o que ela tá fazendo no programa ali, mas ela não tem boas referências. E como editor, você precisa ter boas referências para fazer um bom trabalho. Por exemplo, eu edito pro nicho de Minecraft. Cara, por mais que os vídeos que eu edito não sejam coisas que eu vá assistir, eu preciso constantemente estar vendo o que as outras pessoas no mercado estão fazendo, do mesmo nicho que eu edito, para eu conseguir seguir
seguir as tendências, para eu ter alguma ideia nova de algum efeito. Cara, a maioria dos efeitos que eu faço nos vídeos e das coisas que eu coloco ali são referência de vídeos que eu assisti, né? Eu não criei aquelas coisas do nada. Eu vim em algum lugar e eu reproduzi, né? Dificilmente você vai criar alguma coisa do zero. Não vai por esse caminho, né? De que você tem que criar as coisas totalmente inovadoras. Não, cara. Você pode juntar vários elementos que você viu de várias referências diferentes, juntar tudo isso ali no vídeo e criar alguma coisa que vai ser nova, né? Ela não vai ser nova porque ela é completamente inovadora, mas ela vai ser nova porque ela junta vários elementos de vários lugares. E às vezes junta referências que que as pessoas nunca viram, né? Mistura um tema com o outro, ou mistura um efeito com o outro e faz uma coisa nova, né? Mas obviamente tudo isso foi baseado em uma coisa que já existia, foi baseado em uma referência já existente. E cara, é isso que faz as pessoas se destacarem, né? Principalmente no meio criativo, cara. Tem alguns thumb makers que fazem um trabalho tão específico e um estilo de thumbnail tão único, né, tão deles, que tipo, você não consegue achar em nenhum outro thumb maker, entendeu? Os outros thumb makers, eles podem saber a mesma técnica, eles podem saber mais ou menos o que foi usado ali, mas o cara desenvolveu um estilo único juntando vários elementos diferentes e fez com que ele fosse um profissional muito requisitado. Não só porque ele sabe bastante de técnica, mas também porque ele teve criatividade suficiente para criar alguma coisa única dele, fazendo com que ele fosse único no mercado, né? Ele virou referência, né, em um certo tipo de thumbnail. E isso é muito importante, né, para você se destacar, você ser único no seu estilo. Não quer dizer que você vai ter que criar um estilo novo, não. Simplesmente junte várias referências e crie algo novo a partir disso. Porque se você for um cara que faz o que a maioria faz, cara, você não vai conseguir subir o seu preço nunca, você nunca vai conseguir negociar melhores preços, porque você não é exclusivo. Você, tipo, o youtuber balança a árvore assim e cai mais 30 editores que fazem a mesma coisa que você, ele vai, desses 30, ele vai no que cobra menos, né? Porque todos sabem fazer a mesma coisa, ele vai buscar o que cobra menos pelo mesmo trabalho. Se vem um cara que é único e o youtuber se identifica muito e fala, caramba, esse cara faz um estilo de edição que combina muito com o meu canal, eu preciso desse cara na minha equipe. Ele vai pagar o que for que você pedir, entendeu? Porque ele vai estar muito mais preocupado no que você entrega do que no quanto ele vai pagar. Ele vai achar que você vale aquilo. Se vem 30 editores cobrando $100 para fazer um trabalho que a maioria faz, o youtuber vai negociar nesses 30 ali quem cobra um pouquinho menos de $100 para ele escolher o mais barato. Agora, se no meio desses 30 aí tem um cara que na verdade ele cobra 500, só que ele faz um trabalho muito diferente, ele faz um trabalho único, e o youtuber se identificou muito com o trabalho desse cara e quer esse cara na equipe dele, ele vai pagar os 500. Fechando aqui a ideia do vídeo, cara, o que você precisa não é de autoajuda, você não precisa de life hack, dicas de produtividade, não. Provavelmente o que você precisa é de criatividade e referências. Uma vez que você tem criatividade, referências e técnicas, e você aplica tudo isso na prática, você vai se destacar. Se você tem interesse em uma comunidade de editores, né, onde tem vários editores com várias estéticas diferentes de edição, tem a comunidade aqui na descrição, né, do Discord, tem os vídeos para membros também, onde eu mostro coisas muito mais detalhadas sobre o meu trabalho e também como eu consigo os meus clientes gringos, né, para eu conseguir ganhar em dólar. Se você tem interesse, tem 2 links aqui na descrição, né, um do servidor, o outro para você virar membro. Tem também um link do meu Instagram, caso você queira mandar uma mensagem para mim, trocar uma ideia. Eu acho que é isso e, bom, até o próximo vídeo.